Existe também uma confusão entre whose e whose. Whose significa who is. Whose é o possessivo de who. Significa em português cujo, cuja, do qual, da qual, de quem. Então vamos lá. The actor whose movies are awesome é correto. Se eu falar the actor whose movies are awesome, eu vou estar falando the actor who is movies are awesome. Não faria sentido. Agora vamos falar da separação de frases completas. Eu vou separar frases completas ou com ponto final, period, ou ponto e vírgula, semicolon. A diferença é só estilo. Você pode usar qualquer uma dessas duas opções. Então, veja bem, se você estiver numa prova em que uma das alternativas é um ponto final e a única diferença para uma outra alternativa é um ponto e vírgula, significa que nenhuma delas está correta, porque você só tem uma alternativa correta, certo? Então, vamos lá. Quando eu falo, Giant pandas live in China, é a primeira frase que está completa. Tem sujeito, tem verbo, tem todo o complemento. Aí, they are an endangered species. Também está completa. Também tem o sujeito, tem o verbo e tem todo o complemento. Para eu separar duas frases completas e elas não têm nenhuma fanboys aí no meio, o que eu vou fazer? Coloco o period, ou seja, ponto final, ou então semicolon, que é o ponto e vírgula. Essas duas frases estão corretas e não tem diferença nenhuma gramaticalmente. Vamos ver um exemplo? Over the course of 1930s voyages, she led her team to the farthest reaches of the Arctic. In 1938, the group anchored close south to the North Pole. Como opções eu tenho manter Arctic e uma vírgula depois, ou colocar Arctic and in 1938, ou então Arctic com ponto e vírgula, ou só Arctic direto vem in 1938. A opção correta é Arctic com ponto e vírgula. Por quê? Porque eu tenho duas frases completas e independentes. Over the course of 1930s voyages, she led her team to the farthest reaches of the Arctic. She led her team. Está completa. E na próxima frase, eu estou começando com In 1938, the group anchored. The group anchored. Também tem uma frase completa aqui. Então, eu vou separar essas duas frases completas que não tem nenhuma ligação entre elas por ponto e vírgula, ou ponto final, se fosse o caso. E são as perguntas de literal comprehension. As perguntas muito específicas sobre as informações do texto. Então, o segredo, como eu falei na aula passada, inclusive, é você procurar sinônimos no contexto, principalmente nos textos de SAT. Já nos textos de ACT, muitas vezes eles vão usar exatamente as mesmas palavras do texto para essas perguntas de literal comprehension. Então, no caso de SAT, você sempre vai ter que evitar palavras iguais. No caso de ACT, às vezes você vai usar sinônimos, às vezes você vai usar exatamente as mesmas palavras. Exemplos de perguntas de literal comprehension. The author discussion of rocks indicates that... Você está percebendo que não é uma pergunta que você vai poder usar em qualquer texto como se fosse uma main idea. What is the main idea of this passage? Não é a mesma coisa. Aqui é muito específico sobre um texto em particular. The author claims which of the following is a usual procedure? Which reaction does Peterson have to the statement in lines X to Y? São perguntas específicas realmente. Muitas vezes você vai encontrar perguntas de supporting evidence nos textos de SAT. O que são essas perguntas? Eles vão querer que você identifique no texto as linhas que responderiam à pergunta anterior, ou seja, eles querem que você prove que a resposta que você deu para a pergunta anterior está correta. Então, é isso que você tem que fazer. Não é só para perguntas de literal comprehension que eu posso ter supporting evidence. Às vezes eu vou ter supporting evidence em perguntas de main idea, de primary purpose, entre outras possíveis do SAT, ok? Como é que você vai lidar com esse tipo de pergunta? Quando você perceber
que tem lá como alternativas de respostas linhas de referência, das linhas 20 a 25, das linhas 40 a 42. Você já pode ficar esperto, porque talvez seja uma pergunta de supporting evidence. A minha sugestão é que você faça aspas, grudando uma pergunta na outra, assim, no seu texto, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai ler a primeira pergunta e as respostas. Você não vai voltar no texto para tentar achar a alternativa correta. Você vai ler essa segunda pergunta que você já identificou e tem linhas de referência. Aí sim você vai voltar para o texto mais direto naquelas perguntas de referência, porque, ora, se elas vão te mostrar onde está a resposta, não adianta você ficar procurando você mesmo as alternativas no texto, as linhas no texto, se eles já estão te falando, né, quais as linhas possivelmente vão ter a resposta. Então, aí você vai procurar no texto, identificou a resposta, agora é que você vai voltar para a primeira pergunta e vai responder a primeira. Ou seja, a ideia é você responder duas perguntas ao mesmo tempo. O terceiro grupo é chamado de pathos, que é a parte emocional, é apelar para o sentimento do leitor. É fazer ele sofrer ou ele estar alegre da forma que o autor está naquele momento. Então, é appeals to emotion, appeals to readers' capacity for empathy. Então, você pode estar usando, por exemplo, vivid language. O tipo de linguagem, o tipo de palavras que você usa pode transmitir um certo sentimento, causar um certo sentimento no leitor. Então, figurative language, ou seja, em inglês a gente chama de literary devices, por exemplo, metáforas, né? Então, dependendo do tipo de linguagem que você vai estar usando. Ou então, por exemplo, fazer repetition de algumas palavras, we, ou usar superlatives, adjectives, tá? Então, o tipo de linguagem, de palavras que você vai estar usando. Ou então, appealing to emotions, falar de uma forma dramática, ou falar de uma forma mais romântica, ou então usar rhetorical questions. Mas há também sistemas de segundo grau. E normalmente eu tenho visto nesse formato aqui. Eu tenho um número multiplicando um outro número, ou seja, x vezes y, e eu tenho um resultado. E aí eles me contam que aquele número inicial, na verdade, foi diminuído por algum valor. E aquele outro número, y, foi aumentado. Então, enquanto eu diminuo o x, o y aumenta. E o resultado não vai mudar. Ou seja, você está vendo aí que antes era A, depois permanece A. Quando você tiver uma situação como essa, você muitas vezes vai poder resolver por backsolve. Vai ser o jeito mais rápido de você resolver. Vamos ver um exemplo? The kids in the math class decided to buy a present of 240 to their teacher. When two kids decided not to participate anymore, each of the remaining kids had to pay an additional amount of 20. How many kids are there in the classroom? Ou seja, eu tenho um determinado número de crianças e elas vão dividir o preço do presente. Então, quanto cada criança vai pagar pelo número total de crianças, vai dar o valor do presente, que é 240. No entanto, o número de crianças vai diminuir em 2 e, obviamente, o preço, o valor que cada criança vai ter que pagar, vai ter que ser maior para compensar a perda de 2 crianças. Então, eles vão pagar 20 a mais. Eu vou colocar isso num sistema. Então, x vezes y é igual a 240, sendo que x é o número de crianças e y é quanto cada criança vai contribuir para o presente. Se eu diminuir 2 crianças, vou ficar com x menos 2. E, consequentemente, eu vou ter que aumentar o custo e cada uma vai ter que bancar. Então, vai ser y mais 20. O preço do presente não muda, continua sendo 240. Agora, para eu achar o resultado, vamos lá. Vamos supor que eu comece com 5, sendo o número de crianças. 5 vezes y é 240. Só que daí eu acho o meu valor de y, a contribuição de cada criança, é 48. Quando eu coloco essas informações, o 5 e o 48, na equação de baixo, não vai bater 240. Então, ela não serve para mim. 5 menos 2 vezes 48 mais 20 não é a mesma coisa que 240. Agora, se eu tentar o 6, 6 vezes y dá 240. O y vai ser 40.
Se eu substituir tanto 6 quanto 40 na equação de baixo, eu vou ter exatamente 240. Então, é ela que bate.